Feliz no possível. Oiê! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Feliz no Possível. Um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda Barros, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts e eu confesso que eu tô animada de fazer meu segundo episódio em vídeo. Coincidentemente, o primeiro episódio foi também 21º do podcast e eu confesso que eu fico muito feliz, assim, de ver... Primeiro que já tem mais de 20 episódios no ar. Segundo que eu acho que com o passar do tempo eu tenho me sentido cada vez mais confortável em conversar mais com vocês, em alimentar essa conversa em formato de podcast. Gente, hoje eu vou falar de um tema que eu me peguei muito orgulhosa de mim mesma na terapia por conseguir fazer, e aí eu decidi compartilhar com vocês. Que é sobre olhar as caixinhas da nossa vida. Como a gente organiza as coisas e como a gente olha pra nossa vida. Bem, antes de começar, vou falar um pouquinho do meu look, porque hoje eu estou arrumada. Continuo descalça, porque, né, conforto em primeiro lugar, mas eu tô arrumadinha hoje, porque eu saí e agora de noite eu decidi vir praticamente com a roupa que eu tava pra gravar pra vocês. Então, vamos lá. Hoje eu tô usando um colar, que dá até pra ouvir o barulho dele, vou tentar não bater muito nele durante o episódio, que é pra não ficar refletindo no som. Mas eu tô com um colar bem colorido. Eu também tô com um brinco de argola, tô com o cabelo solto. E eu tô com uma blusa de alcinha rosa, que é tipo um pink, assim, bem forte. E eu tô com uma calça preta de bolinhas brancas. E descalça, né? Ai, gente, vamos lá. Na semana passada eu fiz terapia. E eu faço praticamente toda semana, né? Mas eu tava contando pra minha terapeuta o quanto eu tava orgulhosa de ver uma evolução que eu tive. E que eu quero compartilhar com vocês também, porque... Pra mim foi uma mudança muito importante, que eu sinto que eu só consegui desenvolver por meio também da terapia, e que eu acho que é uma forma de olhar pra vida de um jeito mais gentil. Quando eu comecei a fazer terapia, isso faz uns bons anos, eu costumava, assim, olhar pras coisas do tipo assim, sei lá. Vou dar um exemplo bem antigo, tá? Não é o caso de agora, assim. Mas eu lembro que foi um período que eu tive uma avaliação ruim no trabalho. E aí pra mim parecia que tava tudo ruim. Sendo que, tipo assim, eu tinha tido uma avaliação ruim no trabalho, só que eu tinha tido várias outras coisas, sabe? Assim, eu tava, sei lá, conseguindo ter tempo pra minha família, eu tava conseguindo ver meus amigos, eu tava conseguindo me exercitar, eu tava me sentindo bem comigo. Foi uma coisa que me incomodou e aí parecia que tava tudo ruim. E a minha terapeuta, ela foi me ensinando a olhar pra vida como caixas. Olhar pras coisas que acontecem na nossa vida como caixas. Como se fossem várias caixinhas que você tem que manobrar, sabe? Às vezes eu lembro, assim, no trabalho, às vezes eu escuto algo do tipo, você tem vários pratinhos pra segurar. Em alguns momentos algum deles vai cair. E eu sinto que é meio isso, assim, as caixinhas da vida, sabe? Você tem várias caixinhas pra manejar ao longo da vida. Nem sempre todas vão estar felizes, nem sempre em todas você vai estar absurdamente feliz, mas isso não significa que tá tudo ruim, só significa que uma partezinha não tá tão boa. E era um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês. E aí eu queria fazer uma pergunta de algo que me fez pensar um pouco disso, que é também conectado com o episódio 7, que foi um dos que a gente teve bem no comecinho, que perguntava como você tá. E aí eu queria voltar um pouco pra essa pergunta, que é como você tá e como estão as suas caixinhas. Eu tive uma conversa essa semana com uma amiga minha muito próxima, a gente se dá muito bem, e eu tava desabafando de algumas coisas com ela e tal. Então não foi uma conversa muito otimista. Eu tava num mood meio negativo, eu tava precisando colocar um pouco as coisas pra fora e tal. E quando a gente terminou de conversar, ela falou assim, ai, Amanda, eu espero que você fique bem. E aí depois disso eu fiquei pensando, putz, mas eu acho que eu tô bem. Tipo, é essa parte da minha vida que não tá tão legal, mas dentro do todo, dentro de tudo que acontece na minha vida, eu tô bem. Eu tô feliz, ou eu tô sentindo tal coisa, mas assim... Eu acho que é muito legal quando você traz as coisas em perspectiva. E eu sinto que esse exercício de me perceber bem, depois dessa conversa de desabafo com ela, me ajudou a me lembrar de quanto é legal olhar a nossa vida em caixinhas. E aí foi disso, dessa conquista que aí eu levei pra minha terapeuta depois. De leveza, assim mesmo, sabe? Eu sinto que... Eu não sei, eu acho que às vezes nessa busca por felicidade ou por uma vida incrível, sabe? Assim, algo às vezes que beira
surreal, eu acho que a gente acaba buscando por uma perfeição o tempo todo. Quase como que se para ser feliz você tivesse que ter tudo. Não necessariamente tudo de físico, assim, sabe? De consumo, mas como se para ser feliz tudo tivesse que estar ótimo. Tudo que tivesse que estar perfeito. E às vezes não vai dar pra ter tudo. Às vezes você vai ter que aceitar que uma parte vai estar meio mais ou menos. Mas que vai ter uma outra que ela vai estar muito, muito boa. E aí, pode ser que no meio você esteja feliz. Ou você esteja minimamente bem. Ou mesmo se você não estiver bem, você vai pelo menos entender qual é a caixinha que você precisa dar mais atenção naquele momento. Mas às vezes parece que uma coisa ruim é tipo uma vida ruim, sabe? E não é isso. Às vezes é um erro. Às vezes é uma coisa que tipo, sei lá, você se arrepende de ter feito e não anula toda a sua vida e não anula tudo que você vive, não anula tudo que você faz. Eu me peguei pensativa nisso, tanto por causa da terapia, quanto porque eu ouvi um episódio muito bom. Ai, gente, assim, eu tô no fã-clube, eu não sei se existe, mas se existir, talvez eu precise procurar se existe. Mas se existir, eu provavelmente faria parte, que é o fã-clube da Elisama Santos. Eu falo muito dessa mulher porque eu admiro muito ela, gente. E a Elisama Santos tem um podcast chamado Chá de Coragem, em que ela recebe histórias e as pessoas compartilham coisas da vida delas e ela dá uma dica, dá como se fosse um chá mesmo de coragem, assim, uma dica, uma conversa. Às vezes vai ser algo mais dolorido, do tipo, vamos tentar cair na realidade aqui? E às vezes vai ser um acolhimento, assim. Geralmente é um misto dos dois. E eu até anotei pra eu não me esquecer que episódio é esse. Mas é o episódio 62. O título desse episódio é Errei. Como lidar com a culpa e a vergonha. E aí ela fala várias coisas, assim, e eu recomendo esse episódio pra gente se lembrar de que um erro não é tudo. E eu sinto que isso me pegou também em relação a olhar pra essas caixinhas, de que às vezes uma caixinha que não tá tão bem não significa que o todo da sua vida não tá bem, sabe? Não significa que, no geral, você não pode ser feliz. Ou algo do gênero. E aí, ela cita uma pessoa no episódio. Depois eu posso até buscar pra ver. E eu coloco aqui pra vocês, porque eu não vou lembrar o nome. Mas que ela fala isso aqui, que eu achei o máximo. Que é, nunca mais errar é coisa de gente morta. Tipo, às vezes acontece alguma coisa errada e você fala, ai, nunca mais vou errar desse jeito. E, cara, às vezes você vai errar. E não é por mal, não é de propósito, não é porque você é uma pessoa ruim. É simplesmente porque você é humano. E humanos estão fadados a errar de diversas formas, assim. É normal, é parte da nossa vida humana errar. E eu acho que é parte da nossa humanidade aceitar que isso vai acontecer e tentar lidar da melhor forma possível. Seja olhando para o erro, entendendo o que deu de errado e o que a gente pode aprender, seja virando pra você mesmo e falando, que bosta. Sabe? Putz, cara, eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas é isso. Aconteceu, sabe? A vida dá dessas. E a gente precisa reaprender a olhar pras caixinhas e entender como a gente tá no meio disso tudo. E talvez onde a gente deveria dar mais atenção. Onde a gente deveria olhar com mais carinho. Eu adorei essa frase de não errar é coisa de gente morta, porque eu acho que é um lembrete gentil de a gente vai errar. A vida é assim. Ser humano é assim, sabe? A gente não vai acertar o tempo todo. A gente pode fazer o nosso melhor. De verdade. Eu realmente me esforço pra acertar, pra ser uma boa pessoa, pra não mandar mal. Mas às vezes você não vai ser essa pessoa incrível que você queria ser, sabe? Ou às vezes vai ter uma caixinha da sua vida que não tá do jeito que você queria que ela tivesse. E aí você vai ter que entender o que você faz. Se dá pra fazer alguma coisa, né? Às vezes vai ser só aceitar mesmo. Eu queria que esse episódio fosse pra você que me escuta ou que me vê um convite pra olhar as caixinhas da sua vida. Eu não sei se eu tenho, assim, na minha cabeça todas as caixinhas. Mas, quando acontece alguma coisa na minha vida e que, sei lá, eu vou dar um exemplo muito pessoal, tá? Essa semana eu tinha visto uma oportunidade muito legal. E de um dia pro outro ela acabou.
E eu fiquei muito frustrada de não ter tentado. Podia ser algo que não ia dar em nada, mas eu fiquei frustrada de não ter tentado. E aí eu lembro que no dia eu fiquei bem irritada. Não foi um dia que eu fui a melhor companhia pra ninguém. Acho que nem pra mim mesma. Mas eu lembro que no final do dia eu escrevi um pouco mais sobre isso pra processar melhor comigo mesmo. Pra poder olhar pra mim com carinho, entender o que eu tava sentindo, entender essa frustração, dar nome, dar forma pra aquilo. E aí eu percebi que era, tipo, uma oportunidade em uma das caixinhas da minha vida, mas que várias outras estavam ótimas. Que várias outras estavam, tipo, tudo bem. E às vezes até melhor do que eu tinha sonhado. Então eu podia, talvez, olhar com mais carinho e não pensar que tava tudo ruim. Mas que era uma parte, não todo. E aí eu vou compartilhar um pouquinho das minhas caixinhas. Elas são meio parecidas com as caixinhas, as divisões que eu tenho de metas. Que eu, inclusive, eu dei uma olhadinha aqui pro lado porque eu deixo as minhas metas coladas na parede. Pra eu lembrar ao longo do dia, assim, ao longo do mês, ao longo do ano, da vida, enfim. Mas eu tenho uma caixinha mais voltada à minha saúde. Então é se eu tô me sentindo bem com o meu corpo, se eu tô saudável, se meus exames estão equilibrados. Geral, assim, saúde. Se eu tô fazendo exercício, saúde. Eu tenho uma caixinha de autocuidado, uma parte mais de como que eu tô cuidando de mim mesma, assim, sabe? Tipo, e aí, alguns exemplos de autocuidado que eu tenho feito. Não só a skincare, que também não tá ótimo. Eu tô com umas espinhas bem legais, assim, no rosto. Mas não é só skincare, né? Eu acho que é autocuidado em questão de como eu me cuido ao longo da minha rotina. Então, às vezes, pra mim, é tomar um café da manhã com calma. Fazer um café da manhã gostoso. Tipo, às vezes eu tenho ido treinar de manhã. E aí eu volto e passo na padaria e compro um pão francês, porque eu amo pão francês de manhã. Enfim, acho que essas coisinhas de autocuidado, essa é uma caixinha que também existe na minha vida. Eu gosto de separar as caixinhas de relacionamentos em caixinhas separadas, pra não olhar pra relacionamentos no total. Então, às vezes é tipo, relacionamento amoroso, minha relação com a minha família, minha relação com os meus amigos. Eu tento dividir um pouco as coisas. Deixa eu pensar se tem alguma outra caixinha que é legal. Ah, a caixinha do trabalho. Então é como a gente olha pra, às vezes, de onde vem a nossa fonte de renda. E eu acho legal a gente fazer essas divisões pra você não olhar pra alguma parte da sua vida e achar que tá tudo ruim. Porque uma parte não é o todo. Uma parte é só uma parte. E, falando disso, eu lembrei de uma frase que eu vi, gente, em algum lugar que eu com certeza não vou lembrar qual é. Mas é que às vezes a gente tem que dar a devida insignificância às coisas. Que às vezes a gente dá muito valor pra várias coisas e nem sempre elas precisam ter tudo isso de valor. Às vezes elas podem ser e talvez deveriam ser insignificantes. Não tô falando pra você ignorar um sentimento que você tá sentindo ou ignorar algum tipo de desconforto. Às vezes você vai olhar pra uma caixinha, não vai estar feliz com ela e vai ter que fazer alguma coisa. Mas às vezes pode ser algo que, cara, momento ruim, num dia ruim, a vida pode seguir. Que pode ser que não vale a pena esse esforço. E aí eu acho que é legal a gente parar pra olhar pras nossas partes, pra depois poder considerar o todo. Sabe? Trazer um pouco mais de contexto pra nossa vida, pra não olhar e pensar, caraca, esse dia foi muito ruim. Mas você pode parar e pensar, foi uma parte ruim. Porque o dia tem muitos minutos, você fez várias coisas ao longo do dia e às vezes foi tipo 5 minutos que não foram tão bons, perto de um dia inteiro. Que pode ser, às vezes, minimamente mediano. Pode não ter sido incrível, mas pode ter sido, pelo menos, legal de ter sido vivido. E aí, a minha pergunta pra você é: como estão as suas caixinhas e como você tá? Não só como você tá, se você tá bem ou se você não tá, mas como você tá em relação às suas caixinhas. Se quando você olha pras partes da sua vida, você se sente bem. Ou tem alguma coisa que você quer mudar, ou se você sente que você tá no caminho. Eu sinto que o primeiro episódio do ano, de metas, ele também é bastante sobre isso, né? De como a gente trilha esse caminho e o que você gostaria de fazer, que você se sentiria feliz fazendo. E eu sinto que as caixinhas você pode olhar meio assim também, de como tá a minha caixinha e como que eu posso talvez me sentir melhor em relação a essa caixinha. O que eu posso fazer? Se eu já estiver fazendo alguma coisa que, bom, você já tá no caminho. Agora, se ainda não, talvez esse episódio seja o convite pra isso. Gente, antes de ir pros quadros, eu queria convidar vocês pra comentar aqui ou o que você sentiu
ouvindo, se fez sentido pra vocês, se vocês já olham pra vida de vocês com essas caixinhas, ou se vocês preferem olhar pro todo mesmo e vida que segue. E no final eu vou dar um emoji também, pra se vocês ouvirem até o final e... Enfim, se não quiserem comentar muitas coisas, vocês podem só colocar um emojizinho aqui. Mas vou para os quadros. Bem, vou começar com pequenas alegrias da vida adulta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gente, eu tô gravando no começo de fevereiro. E eu fiz um exercício hoje que eu considero muito adulto. Muito adulto. E que eu fiquei muito feliz de ter feito. Que foi organizar as minhas finanças do mês. Assim, eu já tenho feito isso faz um tempo. Eu tinha colocado como um dos objetivos pro meu ano me organizar melhor financeiramente. Eu já tenho feito isso desde o ano passado. Só que depois de um tempo fazendo isso, esse foi um dos primeiros meses em que eu coloquei, tipo, metas de... eu quero tentar gastar isso pra essa parte, eu quero tentar ter isso. Eu já vou guardar tanto de dinheiro, vou conseguir fazer tal coisa. Sabe, eu consegui no começo do mês já olhar pros gastos que eu vou ter ao longo do mês e organizar melhor as minhas finanças a partir disso. E eu fiquei tão orgulhosa. Assim, eu confesso que eu já fui. Assim, eu não me considero uma pessoa irresponsável com dinheiro. Mas eu já fui a pessoa que não foi tão atenta. Então eu lembro que teve um período da minha vida, isso foi bem no comecinho, assim, quando eu comecei a trabalhar, que eu passava todas as coisas no meu cartão de crédito e eu pensava, a Amanda do futuro vai dar um jeito. Ela vai dar tudo certo. Sem calcular necessariamente se aquilo, tipo, era condizente com o que eu tinha de renda, sabe? E aí, que quando você quer ter passos maiores, assim, financeiros da sua vida, você precisa ser cuidadoso. Dinheiro é uma coisa que você precisa ser cuidadoso, assim, sabe? É algo que você precisa ser inteligente. E eu acho que é mais que inteligente, eu acho que você precisa ser intencional. Pra pensar em o que você quer conquistar, o que você quer fazer com o seu dinheiro. Porque eu acho que se você não parar pra pensar, às vezes ele vai pra lugares que você nem queria que ele fosse. E aí, eu tô muito feliz por trazer esse Pava pra cá, porque eu realmente terminei o exercício de planejar melhor as minhas metas financeiras pro mês e tal. E eu fiquei feliz. No começo eu tava um pouco ansiosa, pensando, meu Deus, será que vai dar tudo que eu quero fazer esse mês? E aí depois eu comecei a, tipo, organizar, entender, repriorizar um pouco as coisas. E tá fazendo sentido. No final do mês eu volto pra contar pra vocês se deu certo ou não. Ou se eu ainda tenho alguns pontos pra melhorar. Mas se eu tiver pontos pra melhorar, o que provavelmente vai acontecer também, porque a vida é assim, né? A gente lembra que somos todos humanos. E que tá tudo bem. E vamos para o afeto recente. Gente, o Spotify, ele me sugeriu um álbum que eu gostei muito. E aí, foi muito engraçado e um pouco aleatório, porque ele sugeriu esse álbum no final de janeiro. Foi tipo assim, sei lá, faltava 5 dias pro mês acabar. E aí, simplesmente, uma das músicas desse álbum tá no top 1 das minhas músicas ouvidas do mês de janeiro. Porque eu gostei muito. E sei lá, eu achei muito meu estilo, eu achei muito legal as músicas e eu acho que são letras mais profundas em algumas coisas, sabe? E aí eu queria compartilhar esse álbum com vocês. Eu compartilhei esse álbum também no meu Instagram quando eu ouvi, que é o mesmo nome do podcast, o Feliz no Possível. Esse álbum, ele é de uma artista que chama Maru e o álbum chama So Much Has Changed. Então é tipo, muita coisa mudou. É um álbum em inglês, tem muitas músicas boas, mas eu queria destacar a que eu mais ouvi no meu mês de janeiro, que chama Love Is Not Too Big, que é tipo, amar é não ter que implorar. E essa música é muito boa, porque eu acho que ela nos lembra que realmente amar não é ter que pedir pra ser amada. Amar é ser amada do jeito que você é, sabe? Sem ter que se modificar, sem ter que se ajustar pra caber numa relação ou pra que o outro goste de você. Então eu achei muito bonito a ideia, assim, dessa música, como ela é, a letra e
Não sei, ela é muito boa, muito boa. Eu acho que se você quiser ouvir uma música boa, sugeriria essa fortemente. Foi uma música que me pegou muito, assim, desde a primeira vez que eu ouvi, e aí depois que eu parei pra prestar mais atenção na letra, eu sinto que ela me mexeu, assim, ainda mais comigo, porque eu acho que é muito gostoso você ser amada do jeito que você existe. Eu acho que é muito legal você ser 100% você dentro de uma relação, e eu acho que isso é talvez o que eu desejo pra todas as pessoas, sabe? Que você sinta que você pode ser você em todos os lugares. Principalmente em relações. E eu acho que isso tem tudo a ver com as caixinhas. Porque às vezes vai ser você e todas as suas caixinhas junto. Dentro de uma convivência com diferentes pessoas e tentando equilibrar todos os pratinhos, ou nesse caso as caixinhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você chegou até o final, você pode comentar que eu vou adorar. Pode falar como que chegou esse episódio pra você. Se você gostou também desse formato de vídeo, eu realmente tô tentando perder um pouco da vergonha de aparecer por aqui, porque você já me escutou em voz. Então agora vai ser só ver um pouco das minhas expressões enquanto a gente tem essa conversa, né? Mas se você não quiser fazer um comentário mais longo, mas quiser me mostrar que você tá aqui, porque eu de verdade fico feliz, mesmo, de coração, você pode colocar um comentário de um emoji, e aí a minha sugestão de emoji são aquelas caixinhas. Tem umas caixinhas, que é tipo umas caixinhas meio de mudança. Acho que se você digitar caixa, vai aparecer. E aí essa é a minha sugestão pra esse episódio. E respondendo um pouquinho como estão as minhas caixinhas pra terminar esse episódio, eu queria dizer que eu acho que tem algumas que eu ainda quero conseguir me sentir um pouco melhor com elas, mas que tem uma caixinha que eu tô muito orgulhosa, que é a caixinha da saúde. Eu sinto que esse é o ano em que eu tenho cuidado mais da minha alimentação, que eu tenho feito mais exercício e que eu tenho olhado pro meu corpo para além da forma. Eu tenho olhado pro meu corpo pra ver o que ele é capaz de fazer. Pra movimentar ele, ver como eu me sinto feliz e bem depois disso. E pra mim isso é uma das partes mais legais de estar viva. Mesmo assim. Tem sido muito divertido movimentar meu corpo e estar feliz fazendo isso. Então, eu sinto que essa caixinha hoje, ela faz com que as outras fiquem até mais legais. Porque essa existe e existe feliz. E é isso, gente. Me contem aí como estão as caixinhas de vocês. Não esqueçam de avaliar o podcast se você ainda não avaliou, de seguir também. E se você quiser me seguir também no Instagram, mesmo nome do podcast, Feliz no Possível. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, pela escuta, pela atenção. Eu adoro essa conversa que a gente tem. Sempre fico feliz pra ter mais conversas com vocês. Eu realmente gosto muito. Um beijo, tchau!